É isso aí, meus queridos. Boa noite, a paz do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da nossa teologia. Estamos dando continuidade aí na disciplina Pentateuco, né? Hoje nós vamos terminar sobre a introdução de Pentateuco e pretendemos dar início aí já em Gênesis, né? Estão todos bem? Tudo bem? Estão tranquilo com os estudos? Amém? Amém. Espero que estejam conciliando tudo aí, né? Espero que os irmãos estejam conseguindo. Tem sido uma benção, né? Nós já passamos aí algumas dicas, né? Na aula passada, quem assistiu o vídeo, quem não está presente, já passamos o trabalho dessa disciplina, né? Que o trabalho dessa disciplina segue a leitura do Pentateuco. Só relembrando os irmãos aí que quem já fez a leitura, né, esse ano é válido, né? E se alguém também, por conta do tempo que ser curto, não conseguir finalizar a leitura, não tem problema, desde que você já tenha lido em algum outro momento o Pentateuco, né? Desde que você já tenha lido. Pastor, eu não li ainda nenhuma vez o Pentateuco, todos os livros, 5 livros, então se faz necessário que os irmãos leiam, né? Não tem como a gente estudar um assunto sem conhecê-lo. E para conhecer, não basta só essas aulas, porque elas são bem panorâmicas, né? Não são aulas, é, assim, bem sistemáticas, né? A qual a gente tem tempo para aprofundar, para falar verso por verso, até mesmo que se a gente fosse fazer isso, nós ficaríamos aí cerca de 2, 3 anos só no Pentateuco, né? Tem bastante coisa para ver aqui nesse texto. Então, segue o trabalho aí para essa disciplina, né? Que é a leitura dos 5 primeiros livros da Bíblia, tendo, né, em vista essa observação. Quem já leu esse ano está isento, é só fazer lá o comentário que, né, eu coloquei no grupo sobre o trabalho, e quem ainda não leu ou tiver dificuldade de ler nesse período que é curto, né, da disciplina, mas fica aí, né, o compromisso de cada um de estar lendo aí o Pentateuco. Amém, queridos? Irmãos, nós vamos falar um pouco hoje, né, ainda sobre a introdução do Pentateuco, né? Quando a gente olhou para isso semana passada, nós falamos aí sobre a palavra, né, Pentateuco, que ela significa aí um conjunto de 5 livros, né, resumidamente, para a gente gravar isso, né? Um rolo de 5 livros, agrupa-se então 5 livros, a qual leva o nome de Pentateuco, conhecido também como Torá, né? A Torá, e também é mencionado tanto nos escritos bíblicos quanto históricos, lei, né? Livro da lei. Então, quando você vê essa menção, livro da lei, né, ou Torá, você então está falando, né, está vendo sobre o Pentateuco. Amém, queridos? Então, esse é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da nossa Bíblia do Antigo Testamento. Nós vamos falar hoje o item 1.4, que é sobre a relevância para a atualidade. Está na página 140. Página 140, relevância para a atualidade. Essa matéria, né, irmãos, essa introdutória é muito importante, e eu quero trazer aqui nesses primeiros minutos, né, talvez nesse primeiro momento da aula aqui, nesse primeiro vídeo, uma introdução extra aí sobre esse Pentateuco, né, sobre o que nós vamos estudar daqui para frente, uma introdução extra que você não tem na Bíblia, desculpa, você não tem aqui na sua apostila, mas eu vi que é de muita importância a gente bater o olho, pelo menos, né, de uma forma, nem que seja rasa, sobre isso, para a gente conseguir enxergar um horizonte além daquilo que a apostila nos mostra. A apostila ela é muito boa, né? É, mas eu vou passar aqui algumas informações para os irmãos sobre essa introdução do Pentateuco, informações aí de um nível até um pouquinho mais elevado, e não é uma exigência, não vai cair em prova, fiquem tranquilo, é só mesmo para a gente ter a visão um pouco mais ampliada
sobre tudo que nós vamos ver, né? E sobre essa visão que vai dar uma amplitude maior para nós, também vai melhorar a nossa visão, a perspectiva de quando nós lermos, né? A Bíblia, inclusive o livro do Gênesis e o livro de Êxodo, né? Então, quando a gente tem essa introdução que eu vou tentar passar para os irmãos aqui hoje, nós conseguimos então fazer ter uma visão um pouco mais panorâmica sobre isso, né? Eu vou ler um pouco aqui na apostila e depois já entro no extra, tá? Aqui no item 1.4, a qual está na apostila aí, tá escrito assim, ó: quem é Deus e como ele se revela? Quais são os seus atributos e como podemos conhecê-lo? Quem é o homem? Quais são os seus propósitos, quais são os propósitos de Deus? Qual é a relação do homem com Deus? São perguntas. Se o grande tá meio ruim aqui a minha impressão. Se o grande do Pentateuco é a aliança, né? Se o grande tema do Pentateuco é a aliança, fica claro que o projeto de Deus revelado neste livro é autorrele- a autorrevelação, né? Como nós estudamos isso já. A aliança para gerações. Nossa, tá ruim aqui a leitura, irmãos. Para as gerações alienadas, sem propósito e em busca de satisfações sem equilíbrio. A perspectiva das pessoas, das instituições, dos cristãos e da nossa sociedade e da nossa cultura estão sendo jogadas como se fossem lixos sem reciclagem, semelhantes à geração de Josué e Caleb, geração de Esdras e Neemias. Então, o que o pastor Fabiano Gomes quer trazer para nós aqui nessa introdução, né, sobre a revelação para a atualidade? Nós vamos depois entrar aí na página 141 para ver um pouco mais sobre isso, né? Ele vem trazendo aqui, irmãos, essa busca, né, pelo Deus a qual nós servimos, a qual a gente vê durante toda a história, desde o início da história, a compreensão de um Deus que já se revelou, né, que já é revelado ao ser humano. Então, essa relevância sobre os textos bíblicos, aqui em específico o Pentateuco, para nós, para a atualidade, faz toda a diferença, né? Nós temos aí algumas pessoas que acabam não dando tanta importância para o Pentateuco, para os primeiros livros da Bíblia, tendo em vista que eles são base para todo o estudo da Bíblia, né? Se nós não entendermos, se nós não tivermos a visão correta sobre o livro de Gênesis, por exemplo, nós não vamos conseguir compreender boa parte posterior dos estudos bíblicos. E eu preciso sempre ressaltar aqui com os irmãos a perspectiva de qual nós temos que olhar a Bíblia. Nós sempre olhamos a Bíblia, como nós estudamos isso já aqui, lá em Bibliologia, nós sempre temos que olhar para a Bíblia em um olhar, numa perspectiva de que a Bíblia é a revelação de Deus, é inspirada por Deus, né, soprada por Deus ao coração, aos ouvidos de homens, de autores que debaixo da inspiração, né, debaixo da inspiração divina, escreveu os textos, a qual nós defendemos aqui a ideia das suas autorias, né, dos textos canônicos e assim por diante, como a gente já viu, mas a nossa perspectiva, a nossa visão sobre Bíblia não pode ser outra, porque senão a gente perde o centro, a gente perde a referência, né, sobre os estudos. Porque, irmãos, quando a gente vai estudar, né, a Bíblia um pouco mais aprofundado, eu já tive alguns contatos aí com algumas escolas, faculdades sobre teologia, e eu tinha um professor na faculdade que algumas aulas ele ainda falava assim, olha, por favor, vê se vocês não se desviam depois dessas informações, né?
Então, assim, são muitas coisas que a gente ouve que é a cunho de conhecimento, caráter de conhecimento. Então, por isso que nós temos sempre que ter visão sobre isso que eu estou falando. É muito importante isso que eu estou falando para quem vai discorrer ou cavucar os estudos um pouco mais a fundo. Se nós não olharmos a Bíblia como uma revelação divina, como inspirado por Deus, nós nos perdemos nas informações, tá certo? Por exemplo, Gênesis mesmo, né? Adão e Eva, a criação, tudo colocado lá em Gênesis, que a gente vai ver nas próximas aulas. Tem pessoas, né? Tem estudiosos, até mesmo cristãos, que acabam atribuindo isso como um mito e não algo realmente que aconteceu. Então, nós não podemos cair na besteira, né, de pensar assim sobre os estudos. Então, eu gostaria de falar aqui com os irmãos um pouquinho sobre o contexto do Pentateuco, né? O Pentateuco, irmãos, ele está debaixo de um contexto e nós precisamos levar isso em consideração. Nós temos que entender isso para poder entender um pouco melhor, principalmente o livro do Gênesis. O Pentateuco ele está debaixo de um contexto religioso, né? Por detrás disso, né? Melhor dizendo, tem um contexto religioso. Por detrás do Pentateuco tem um contexto apologético e também um contexto autoral, né? Então, o que que é isso? Eu quero dar uma pincelada aqui hoje para nós sobre esse contexto religioso que está por detrás do Pentateuco, para nós entendermos um pouco além sobre tudo que nós vamos ler, né? Esse contexto religioso, a qual está por detrás aí do Pentateuco, está praticamente, como que eu posso usar aqui a palavra? Baseado, né, ou alicerçado em um contexto babilônico. Então, quando se fala em contexto religioso sobre Pentateuco, nós temos que ter em mente um contexto babilônico, né? Então, toda a história do Antigo Testamento ela se apoia na Torá, né? No Pentateuco. Toda a história, toda a instrução vale também relembrar que essa palavra Torá, né? Que nós sabemos que se refere ao Pentateuco, mas para os judeus ela tem um significado de instrução, tá? Então, quando um judeu se refere à Torá, ele não só faz ligação aos 5 primeiros livros da Bíblia, mas como ele faz uma ligação sobre as instruções. Quais são essas instruções? As instruções de um Deus soberano que está instruindo o seu povo, né? Então Deus, ele vem instruindo o seu povo por quê? Né? Pasme, no começo da história, a qual nós temos o contato na Bíblia sobre Gênesis, já tinha um povo idólatra, tá? Já tinha um povo que já estava já estavam afastado do Deus, né? Dos hebreus, do Deus Todo-Poderoso. Então, quando nós olhamos para esse contexto babilônico que se apoia todo o início da história ali da religião, né? Principalmente judaica, a gente tem que olhar que isso faz parte lá do Pentateuco. Então, quando a gente pensa em Pentateuco, nós estamos pensando na base, né? No início de todas as coisas, sobre uma instrução que um Deus Todo-Poderoso queria instruir o seu povo. Por que instruir o seu povo? Porque esse povo já estava perdido, porque esse povo já estava ali adorando outros deuses, não é? Então, por detrás disso, nós temos aí o contexto religioso. Então, o Pentateuco, que nós sabemos, né, que é o rolo de livros dos 5 primeiros livros da Bíblia, tem o fundamento instruir o povo, né, no ensino, naquilo que Deus quer que eles crescem, né? Então, Deus queria instruir o povo, por isso que Torá, para o judeu, ele não só faz menção do Pentateuco. Quando se fala Torá para um judeu, ele já pensa em instrução, porque o Pentateuco é o escrito de um Deus querendo instruir um povo que estava prestes a se perder totalmente. E nós vamos entender o porquê, né? A história por detrás, antes do Pentateuco, havia algumas fontes, né? A qual algumas delas até mesmo Moisés teve contato
e ele usou, né, algumas dessas fontes sobre os seus escritos para cunho histórico, ok? Né? Nós já vimos também lá em bibliologia que é usado alguns livros extras para cunho histórico, principalmente quando a gente viu lá os livros apócrifos, né? Então Moisés, veja só, irmãos, que interessante. Quando Moisés escreve o Pentateuco lá no Êxodo, debaixo, né, naquele contexto de escravidão, ali que inicia a escrita do Pentateuco, Moisés já tinha algumas fontes de escritos antigos, tá? De escritos aí antes mesmo das suas escritas, antes de começar então a desenvolver ali a escrita da Torá. Então Moisés pega esses escritos. Quais são esses escritos, irmão? As histórias babilônicas, principalmente, tá bom? São livros que contavam a história da Babilônia, né? Histórias dos babilônicos. Então Moisés, ele se apoiou também em algum desses materiais. O povo antes do Pentateuco tinha outros deuses, né? E o povo já tinha se corrompido e já estava aí caminhando para uma idolatria muito forte. E isso, meus irmãos, se dá, a Bíblia nos dá o caminho para entendermos isso, né? Que está lá em Gênesis, quando a gente vê, né, por exemplo, Noé, ele teve um filho que um dos filhos de Noé, né, chamado Cã, gerou um filho, né, o neto de Noé, que gerou um outro filho chamado Cuxá, vou pegar aqui da Bíblia, né? E Cuxá gerou Nimrod. Nós vamos olhar aqui, se os irmãos quiserem abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 10, a gente conferir que nós estamos falando. Gênesis capítulo 10, a gente tem aqui, ó, a informação. Ó, são essas gerações de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. A eles nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Semeque, Tirás. Os filhos de Gomer, assim vai, deixa eu achar aqui, ó. Os filhos de Javá, Quitim, esses repartiram entre si. Deixa eu achar o verso que eu quero aqui para os irmãos. Os filhos de Cã, no verso 6. Os filhos de Cã foram Cuxê, Misraim, Put, Canaã, né? E os filhos de Cuxê foram Seba, Avilá, Sabtá, Ramá e Sabticá. E os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cuxê gerou Nimrod. O verso 8. Então, grifa aí na sua Bíblia isso que você vai se lembrar disso pro resto da vida. Cuxê gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Então, dá a dizer como Cuxê, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Então, somente até aqui, depois se os irmãos quiserem ler melhor. Então a gente vê, irmãos, aqui, ó, já a menção de um homem chamado Nimrod, né? Que é, da linhagem aí de Noé, né? Bisneto de Noé. E a Bíblia, meus irmãos, vai falar, nós vamos ver nos escritos bíblicos, né? Duas falas, por exemplo, filho do Senhor e filho dos homens. Você vai achar isso em algum momento no Pentateuco. Então, quando você vê isso, né, filho do Senhor, o escritor está se referindo a pessoas tementes a Deus. E quando você vê lá falando filho do homem, ele está se referindo a pessoas não tementes a Deus, né? Certamente a um ímpio. Então, é importante vocês também gravarem isso sobre a leitura que vocês vão ter, você vai ter uma perspectiva melhor, né? Então, Nimrod, meus irmãos, ele é conhecido como o pai, né, das religiões pagãs, né? O que eu vou dizer aqui agora não está na Bíblia. Essa fonte
ela é uma fonte judaica, tá? Os Talmudes dos rabinos judaicos que forneceram essa fonte, né? Inclusive para alguns historiadores, como Flávio Joséfo, é um dos que defende e fala muito sobre Nimrod nas suas escritas, tá? Então é interessante você saber disso, que não é Bíblia. A Bíblia está nos dando o caminho, mas essa informação elas são de historiadores judaicos, tá? Então Nimrod ele começou, né? Ele começa a base principal da religião babilônica. Então se refere, né? Ou se atribui, melhor dizendo, a Nimrod, o criador, né, de toda a religião pagã, dando por base ali a babilônica, né? Bisneto de Noé, filho de Cuxê, né? Esse homem, ele é também conhecido na história judaica pelos rabinos como Sargão de Acárdia, tá? Então, quando você vê em algum momento aí, você não vai achar isso na Bíblia, porque não tem, mas você vai ver em livros históricos, principalmente de Flávio Joséfo e outras literaturas, quando você escutar esse nome, né, Sargão de Acárdia, está fazendo referência, certamente era sobre Nimrod que se fala aqui, ó, da linhagem de Noé, né, neto de Cã. Então é possível que esse Sargão de Acárdia, né, que é o Nimrod, no qual muitos historiadores antigos afirmam que foi o primeiro rei da Babilônia. Olha que interessante isso, tá, irmãos? Né, por isso que eu falei que era importante a gente falar sobre isso, para a gente ter a perspectiva aí mais ampliada sobre o que nós vamos ler, né? Então, muitos historiadores de fontes confiáveis, né, historiadores babilônicos, historiadores judeus, inclusive Flávio Joséfo, eles afirmam isso, né, que Nimrod, ele foi o pai das religiões pagãs, ele que abriu a porta para isso, né? Foi o primeiro rei da Babilônia, e por ter sido ali o primeiro rei da Babilônia, ele também é conhecido como um homem poderoso, né? A Bíblia fala sobre isso. O nome de Nimrod significa rebelde, aquele que se rebela. Olha só, irmãos, né? Como vai fazer sentido tudo que nós vamos ouvir aqui hoje. Então, esse nome Nimrod, ele tem aí por significado aquele que se rebela, né? Ou rebelde. Mas é importante também levar em consideração que nesse período aqui da escrita, inclusive esses historiadores nos faz saber disso, que era muito comum nessa época as pessoas terem mais de um nome, né? A sua mãe atribuía um nome e eles tinham outro nome de acordo com a sua característica, né? Com a sua habilidade. Então é muito comum nós encontrarmos aqui pessoas com mais de um nome sendo a mesma pessoa. Então, quando a gente olha lá em Gênesis 10, capítulo 10, dos versos 1 ao 12, principalmente, que nós lemos aqui, né, alguns desses trechos, a gente vai ver aqui também, nós lemos esse verso que fala: foi poderoso na terra. Esse homem que fala que foi poderoso na terra, nós estamos falando de um contexto pós-dilúvio, tá? Então, tem lá o dilúvio, a terra é destruída pelo dilúvio, não é? E toda a família de Noé sai da arca e então começa é, uma nova procriação da raça humana. Então, esse homem, Nimrod, ele logo se destaca como um líder, como poderoso. Conta-se as históricas judaicas, tá? Os escritos das histórias babilônicas, escrita por judeus, rabinos, né? Nós encontramos isso nas fontes dos Talmudes, que este homem, quando a Bíblia refere-se a poderoso na terra, ele não era só poderoso de caça, tá? Quando fala isso, há uma grande afirmação entre os estudiosos que esse homem também, Nimrod, foi um dos primeiros a praticar a escravidão. Então, ele começa a dominar a terra ali pós o dilúvio e ele começa a conquistar. Ele conquistou várias terras, inclusive a terra de Nínive, né? Foi conquistada por Nimrod, esse homem aí da geração de Noé, né? Bisneto de Noé. Nínive foi conquistada por Nimrod.
e atribui-se essas conquistas de uma forma violenta, né? Então, nós temos aí alguns historiadores que vai defender a ideia de que, quando fala desse homem poderoso na terra, né, é possível que esse homem ele faz referência não só poderoso de caça de animais, mas também um homem que dá início à escravidão e também a tomar por força, principalmente algumas cidades, inclusive, né, uma bem conhecida na Bíblia, que é a cidade de Nínive. Também atribui-se, tá? Tudo isso, irmãos, não é Bíblia, tá bom? Lembrando, tudo isso aqui é fontes judaicas, tá bom? É livro de história da Babilônia, que é antes do Pentateuco. Por isso que eu estou falando que é importante nós sabermos, né? Então, atribui-se também a Nimrod a construção da Torre de Babel, tá bom? Então, faz toda tem tudo a ver, irmãos, né? Faz muito sentido isso. Por quê? Esse homem Nimrod, qual o seu nome se significa rebelde, aquele que se rebela, né? Conta-se a história que ele se rebela contra Deus, tá? Então, quando a gente vai ver lá na Bíblia que estava diante de Deus, né? Quando a gente vê lá a referência de Nimrod que está diante de Deus, não quer dizer que ele está face a face com Deus ou ele está ao lado de Deus, mas essa palavra diante de Deus aqui que nós vamos ver em Gênesis é contra Deus, é um opositor a Deus. Então, quando você vai pegar na fonte original, é isso que quer dizer. Então, o que eu estou falando aqui, irmãos? Aonde eu quero chegar, né? Que essa construção da grande torre, né, de Babel, né, que nós conhecemos na Bíblia, a Bíblia relata essa construção da torre de Babel, que Deus não aprova. Qual era a intenção, né, de Nimrod? É, os judeus atribuem a Nimrod essa construção da Torre de Babel, porque diz a história que ele se revoltou contra Deus e disse: nunca mais o Eterno vai destruir a terra com o dilúvio. Nós vamos contra ele. Então ele constrói essa torre em uma forma de rebeldia, de se rebelar contra Deus, né? E nessa rebeldia, temendo que Deus mandasse novamente um outro dilúvio, ele já estava precavido em uma torre a qual as águas jamais alcançaria. Então essa é a atribuição e a defesa dos historiadores sobre esse homem Nimrod, né? A qual a Babilônia nós sabemos, né, irmãos, também desses escritos, que a Babilônia ela é a mãe das grandes religiões pagãs, tá? Quando você vai ver lá em Apocalipse, né? Apocalipse se refere a Babilônia como a prostituta, como aquela que se rebelou. Então, João está fazendo menção disso, tá bom? Dessa história aqui, que eles tinham essas fontes. Então, João está fazendo menção disso. Quando nós vemos lá em Apocalipse essa menção que a Babilônia é a mãe das grandes religiões, né? A prostituta é a rebelde, né? Como se vê lá no escrito de João, nós estamos então fazendo referência sobre esses acontecimentos, né? Se vê isso nos livros históricos da Babilônia. Então, você vai encontrar, né? Tem até alguns museus que têm esses livros, né? É, alguns lugares ao derredor de todo mundo, inclusive lá em Jerusalém, Israel, que algumas é, bibliotecas, né, históricas ainda têm esses livros aí antigos aí para o conhecimento. Amém, queridos? Eu não sei se valeu, né, a informação, mas eu achei que seria muito importante os irmãos saber disso, né? Quando a gente olha para a Bíblia, né, de uma leitura corriqueira, por exemplo, a gente não consegue aprofundar sobre isso, né? Então é muito interessante a gente saber. Por que que eu quis trazer isso, irmãos? Por conta desse item 1.4, que é a relevância para a atualidade. Então, eu falei tudo isso, né?
para dizer o que, irmãos? A necessidade do Pentateuco. Então Moisés ele se depara com um povo nesse nível, de um povo que estava sendo influenciado por religiões pagãs, a qual Nimrod, né, abre as portas para isso. Depois tem. Isso aí vai longe, tá, irmãos? Ele se casa com uma mulher, atribui-se essa mulher também como mãe dele. Aí começa uma bagunça de família lá, coisa de louco. Aí daqui a pouco o filho morre. Eles fazem um jejum lá de 40 dias, a mãe, e acredita que o filho encarnou no pai. É uma bagunça, tá? Mas tudo isso aí é história, né, judaica. Conta-se nas histórias dos livros da Babilônia, tá bom? Então, por que que nós precisamos entender isso, né? Porque Moisés estava sendo usado por Deus na inspiração divina para instruir um povo que estava vindo debaixo de um contexto desse. Um povo que estava vindo debaixo desse contexto, né? De líderes que se rebelavam contra Deus, que estavam construindo torres, fazendo coisas que desagradavam a Deus. Então, quando a gente vai ver lá já em Gênesis, Deus defendendo, né, a ideia de que vocês não podem ter outros deuses, mas tem que ter o único Deus, o Iavé. O Iavé tem que ser o seu Deus, né? O grande eu sou, o todo-poderoso. Então, é isso que Deus está fazendo, irmãos, instruindo um povo que estava se perdendo ou já estava perdido. Então Moisés se levanta como um grande líder, não só para poder tirar o povo escravo do Egito, mas para ser usado por Deus em uma instrução que mudaria a história de gerações. É isso que se refere o Pentateuco. Pentateuco é a instrução de um povo que estava sendo perdido e Deus se importa com ele. Olha que coisa linda, né, irmãos? Então, esse item 1.4, nós vamos finalizar com essa fala. Os irmãos têm a apostila aí, vocês podem ler a página 141, né? 140 e a 141 vocês podem ler. O escritor vai defender o que, irmãos? Nós estamos vivendo uma era muito difícil, a qual a atualidade também precisa voltar para Deus. Amém? Eu não posso esquecer que eu não estou pregando, né, irmãos? Eu estou dando aula, né? Então, ó, a gente, irmãos, já vai, daqui a pouco já vai derrubar o vídeo, tá bom? Já avisou aqui que o vídeo vai derrubar. Então, esse item 1.4, qual é a relevância para nós sobre os escritos do Pentateuco? Irmãos, faz toda a diferença, porque nós vamos ver um Deus instruindo um povo que estava prestes a se perder. E Deus continua instruindo o seu povo ao decorrer de toda a história até a vinda de Jesus, a qual o Senhor Jesus, né, que se sacrificou por nós, muda todo o rumo da história e salva aqueles que estavam perdidos. Agora, tanto judeus quanto gentios, gregos, o Senhor dá a chance para todos nós irmos de encontro com Ele. Então, essa importância do Pentateuco para nós hoje, para a atualidade de hoje, irmãos, é olhar para um mundo que nós estamos vivendo, que hora e outra o mundo tem se desviado, perdido o foco, saindo do caminho de Deus. Então, nós vamos ver novamente Deus instruindo o povo, né? Então, é interessante e faz uma grande diferença. Há uma relevância muito grande para nós hoje olharmos para o Pentateuco e entendermos que Gênesis não quer só contar uma historinha do começo da humanidade, como é que o homem caiu, como é que o homem. Não. Né? Gênesis revela Cristo como Salvador, revela um homem caído, mas um Deus soberano que com um braço forte e poderoso tem resgatado o seu povo. Quando nós olhamos para o livro do Êxodo, nós vamos ver um grande Deus com um braço forte resgatando o seu povo, tirando da escravidão e trazendo para a terra prometida. Né? Quando nós olhamos para Levítico, não é só um derramamento de sangue, nós vamos ver ali um Deus instruído, um povo que não poderia fazer ali sacrifício para outros deuses, mas que tem um Deus a qual você deve reverência e sacrifício.
Quando nós vamos ver lá para Números, nós não vamos ver somente genealogia escritas, né, e algumas histórias lindas que embelezam a Bíblia. Não, nós vamos ver Deus se preocupando em preservar o seu povo e instruir o seu povo para possuir a terra prometida. Quando nós vamos olhar para Deuteronômio, a gente não só vai ver promessas de bênçãos e maldições se não obedecerem, né, a Deus, numa perspectiva judaica. Nós vamos ver um Deus que está preocupado com o seu povo, dizendo: olha, eu com o braço forte vou cuidar de você. No campo eu que cuido, na casa eu que cuido, onde você estiver é eu que cuido. Então, nós vamos ver uma perspectiva de um Pentateuco além de livros, né? Somente livros a qual serviu para os judeus. Não, tem uma grande relevância para nós, porque a sociedade, ela, em todo momento da história, ela tende-se a se rebelar contra Deus, assim como Nimrod, e nós temos que voltar para Deus. Nós precisamos, mais do que nunca, né, de uma reforma. A igreja brasileira, a igreja hoje da atualidade, de nível de mundo, precisa mais do que nunca de uma reforma. E nós só teremos essa reforma, só vamos receber, né, meus irmãos, esse avivamento da parte de Deus se nós olharmos para a Bíblia. E não tem como nós não termos o Pentateuco como base de tudo isso para entendermos tudo aquilo que Deus tem feito, vai fazer e ainda irá fazer na vida da igreja, na história da igreja. E nesse momento eu faço parte, nesse momento você faz parte. Então, a relevância, né, para a nossa atualidade, meus irmãos, que o escritor estava querendo dizer aqui para nós, é sobre essa perspectiva, né? Lembrar que Deus, ele é imutável, tá? A imutabilidade de Deus permanece. Deus não mudou. O Deus que cuidou daquele povo que estava sendo influenciado sobre uma religião pagã, né, nascida por Nimrod, é o mesmo Deus que tem cuidado do Daniel, do Wagner, do Luiz, do Caleb. É o mesmo Deus que cuida de nós, nos tirando da idolatria, nos tirando das religiões pagãs, do paganismo e nos chamando para perto dele. Então, é sobre isso que diz a lição 1.4 da nossa apostila. Amém? Então, espero que os irmãos tenham compreendido. Eu não vou fazer a leitura da 141, porque é isso que eu falei aqui, é a leitura da 141. Depois os irmãos leiam aí em casa, né? Mas é isso, é falando de um Deus imutável, que não muda, que cuidou da história passada, cuidou da história presente e até a vinda do Senhor, ele vai continuar cuidando da história, porque a história da humanidade está nas mãos de Deus. O Senhor não perdeu em nenhum momento o controle da história. Ele tem a rédea do mundo em tuas mãos. Esse é o Deus a qual nós servimos. Amém? Então, nós vamos entrar agora, tem uma recapitulação aí, né? Finaliza então essa parte. Nós vamos entrar então na introdução de Gênesis, na página 143, nós vamos agora então falar sobre Gênesis. Hora do lanche, Pastor Júnior aí, ó, não vê a hora de chegar, né? Chegou o recreio, vai lá tomar um cafezinho, nos vemos daqui 2 minutos.